Olá, irmãos. Na paz. Estamos aí próximos do início de mais um módulo, em continuidade à disciplina de Teologia Sistemática 3. Nós vamos estudar a soteriologia. Soteriologia. Nossa primeira aula vai ser sábado, né? Depois de amanhã, às 9 horas, das 9 às 11, depois das 2 às 4. Nós vamos, sábado, dia 17, né? Depois de amanhã. Então, eu queria dar alguns esclarecimentos aqui acerca da nossa disciplina, conforme vocês já puderam ver lá na plataforma Moodle. A maioria já entrou, a maioria já viu, já está consultando. Eu já recebi, inclusive, uma declaração de consulta aos materiais da unidade 1 e 2, mas outros ainda vão mandar até sábado. Mas tem 3 alunos que não entraram ainda. Cuidado, não deixe para a última hora, né? Deixar as coisas para a última hora não funcionam bem. Isso aqui é meu sobrinho que está batendo na porta, não sei se vocês conseguem ouvir. Muito bem. Então, os que não entraram ainda, entrem logo, irmãos. Entrem, vejam lá os conteúdos que vocês têm que ver até o sábado, né? De preferência, seria bom que vocês vissem até amanhã, sexta-feira, porque aí vocês já chegariam para a aula do sábado bastante preparados, né? E não deixar para a última hora. E a declaração de consulta das unidades 1 e 2, vocês têm até sábado para fazer, tá bom? Mas eu queria, então, falar aqui algumas coisas dessa disciplina, para vocês ficarem bem cientes. Eu sei que vocês já têm aí um bom trabalho aí do professor Ivanildo, né, na formatação desse calendário, onde vocês têm todas as datas, todas as atividades que precisarão fazer e os prazos de entrega. E tem também aqui enfim, dentro dessa questão do calendário, vocês têm todas essas informações, tá? Todas essas informações com detalhes aí, um trabalho muito bom do professor Ivanildo, pastor Ivanildo. Mas eu queria aqui falar um pouquinho para vocês sobre algumas atividades que vocês vão precisar fazer e não podem deixar para reposição, tá certo? Vejam só, a única atividade que vocês poderão deixar para reposição seria o questionário, que é a última atividade. E aí nem faz sentido deixar para reposição. Por quê? Porque é a última atividade, de modo que se você deixar para reposição, você vai ter que fazer essa reposição 1 ou 2 dias depois. Então, é desnecessário. E aí teriam que elaborar um texto, escrever uma dissertação e coisa e tal, porque aí nós partiríamos para uma dissertação, uma vez que você não poderia mais fazer o questionário. Então, é muito mais interessante você se preparar e fazer o questionário. Esse questionário ele vai ser aberto na quarta-feira da semana que vem e vai ser relativo a gente vai colocar ele aí ou na unidade 4 ou então fora das unidades. E vai ser um questionário com relação ao conteúdo que a gente vai ver nessas 4 unidades, tá? Então vai ser a última atividade. Essa, em tese, vocês até poderiam deixar para reposição, mas eu não aconselho que façam isso. Não é interessante, é melhor vocês resolverem logo tudo e ficarem tranquilos. As outras 2 atividades que comporão as notas de vocês, são 3 notas, as outras 2 atividades são as declarações de leituras e de assistência dos vídeos, né? Porque são 4 unidades, 4 declarações. Em cada unidade você vai precisar ler todo o conteúdo e nas unidades que tiverem vídeos, vocês precisam assistir os vídeos. Temos vídeos apenas em 2 unidades, a unidade 1 e a unidade 3. A unidade 1 ela é um pouquinho maior, eu vou mostrar para vocês aqui, ela é um pouquinho maior e tem um pouco mais de conteúdo. As outras unidades estão bem enxutas, não tem textos grandes e nem tem muitos vídeos. Somente um vídeo a mais na unidade 3, tá?
porque, inclusive, um vídeo bem light, é um debate aí sobre um tema relativo à soteriologia, e é um vídeo tranquilo de assistir, apenas um debate bem interessante, tá? Aquela questão lá da regeneração, o que acontece primeiro? A regeneração ou a conversão? Está dentro dos debates soteriológicos, é bem interessante. Unidade 3. Mas a unidade um pouco mais robusta assim, é exatamente a unidade 1. Por quê? Vejam, ela tem aqui duas partes. A primeira parte trata da graça comum e a segunda parte trata das perspectivas acerca da eleição. Prestem atenção numa coisa. Nós não vamos ter uma aula sobre eleição. Essa aula já está aqui na unidade 3, unidade 1. Desculpem, unidade 1. A aula do sábado a gente vai tratar mais aqui da questão da graça comum e vamos usar também para o destaque de alguns temas dessa unidade 1. Aí sim, podem entrar alguns temas relativos à eleição e tal, mas a gente não vai ter aquela aula inteira sobre a questão eleição, calvinismo, arminianismo e tal. Isso a gente já vem debatendo há muito tempo. A gente não vai se deter nisso, mas aqui vocês vão encontrar nessa unidade. Então, tem algumas aulas aqui que eu dei no seminário de João Pessoa, que vocês vão perceber que é uma aula mesmo sobre a questão da eleição e tudo mais. Tá? Perspectivas calvinistas e arminianas está aqui. Inclusive tem um vídeo do John Piper e tem um vídeo do William Lane Craig sobre essa questão da eleição, as perspectivas acerca da eleição. Vocês vão ver esses vídeos, vocês vão ver uma abordagem que eu fiz no seminário de João Pessoa sobre essa questão da eleição individual, conforme o Piper coloca, e vão ver também uma análise de texto, unidade 1. E quando for sábado, a nossa aula não vai se deter muito nessas questões. A gente pode falar, pode responder algumas perguntas, mas a gente vai se deter mais na questão da graça comum e de temas paralelos a isso, tá? E também usar o tempo para tirar dúvidas e tudo mais. Então, veja só, aqui nessa unidade 1 você tem, como é tradicional, os slides em PDF, tá? Que vão ser usados na aula. Vocês têm o conteúdo, aqui ó, parte 1, graça comum, e aí slides, aí primeiro conteúdo, que é o livro, e depois, aliás, aqui não é nem um livro, aqui é uma página, porque é só um texto, tá? Vocês vão perceber aí, é só um texto, olha, tirado da síntese da sistemática de Gruden. Bem tranquilo, um texto pequeno, tá? Então, na unidade 1, o conteúdo é só uma página com um texto. Na unidade 2, e aqui tem, né, o download, para você fazer o download desse texto. Aí na unidade 2, não, na parte 2 da unidade 1, você vai ter aqui o tema perspectivas acerca da eleição. É aqui que você vai ter um pouco mais de conteúdo, tá? E aqui tem o livro com os capítulos aqui. Então veja que tem mais conteúdo, tem mais textos um pouquinho maiores, não textos grandes, mas um pouco maiores. Por quê? Porque são textos da sistemática de Berkhoff e também da sistemática de Stanley Horton. Tá? O texto de Berkhoff apresenta a perspectiva calvinista da eleição, da chamada eleição individual. Então esse texto vai tratar disso. Não é um texto muito longo também, veja, não é um texto muito longo. Depois vocês têm um segundo texto aí, falando sobre a perspectiva da eleição na visão arminiana. Esse aqui é o maior texto que tem, mas também não é tão grande assim. Texto que dá para ler rapidinho, sem problema nenhum. Tá? Observem aqui. Vejam que é um pouco maior do que os outros, mas não é tão grande assim. Texto tranquilo de ler, você lê em 10 minutinhos ou menos. Então esse é o segundo texto da parte 2 da unidade 1, tá? Depois vocês têm aqui deixa eu passar, tem um vídeo sobre a eleição individual, a eleição calvinista, um vídeo de John Piper. Então vocês vão assistir, prestem atenção nos argumentos, ele usa muitos textos bíblicos, muitos versículos, ele dá a opinião dele sobre a questão da eleição corporativa, arminiana e tudo mais. Então tá aqui o primeiro vídeo do John Piper. Depois vocês vão ter aí um vídeo do William Lane
Craig, numa abordagem da perspectiva arminiana da chamada eleição corporativa. É uma visão dentro do arminianismo. Então vocês vão assistir esse vídeo também. Joia? Depois vocês têm, nesse conteúdo, uma aula que eu dei no seminário de João Pessoa, abordando a fala do John Piper sobre eleição individual. E aqui eu apresento alguns textos que ele usou lá e coloco minha visão desses textos. Eu faço uma leitura do vídeo do John Piper. Isso aqui é uma aula mesmo, tá? Que eu dei para o seminário de uma pessoa e vocês vão precisar. Quer dizer, vai ser uma aula que você vai assistir, tá? Vocês vão precisar assistir isso aqui. E, por fim, tem mais um vídeo que também foi uma outra aula que eu dei no seminário de João Pessoa sobre um texto muito usado para a defesa do calvinismo, que é o texto de Romanos, capítulo 11. E aqui a gente aborda do verso 1 ao verso 10. Então, aqui é mais um vídeo que vocês vão precisar ver. Muito bem, muito bem. Essa unidade 1, portanto, é a maior que tem do curso. Depois disso aqui, vocês têm unidades mais curtas. A unidade 2 é pequena. Temos aqui apenas... vocês vão precisar ver os slides. E um conteúdo pequeno, um conteúdo curto, não é? Com 2 textos apenas do Gruden, daquela síntese da sistemática dele. Um texto sobre o chamado e um texto, chamado aqui no caso, chamado para conversão, tá? E um texto sobre conversão, que implica em fé e arrependimento. Textos curtos, portanto, fácil de ler, vocês leem rapidinho isso aqui. Essa é a unidade 2. A primeira atividade que vocês têm que fazer até sábado, portanto, é ler por completo e assistir tudo, ver tudo da unidade 1 e da unidade 2. Aqui. As outras unidades 3 e 4, a leitura e declaração é para a próxima semana. Vocês vão ter até a sexta-feira da próxima semana para fazer a consulta e a declaração da unidade 3, das unidades 3 e 4. Tá? Cada unidade tem aqui os slides, tem o conteúdo e tem a pasta de download para você baixar aí no seu computador todo o conteúdo, no seu celular, enfim. Prestem atenção aqui que os fóruns estão em destaque em cada unidade. Então você sempre vai ter aí um fórum de declaração de consulta da unidade, de cada unidade 1, 2, 3 e 4. E tem também um fórum de elucidação de dúvidas, que é para você colocar lá a sua pergunta relativa àquela unidade. Então, se você tem alguma dúvida com o conteúdo da unidade 1, você tem aqui o fórum da unidade 1 para colocar a sua dúvida. Não transfira a sua dúvida de uma unidade para outra, não, tá? Deixe sua pergunta ali dentro do fórum daquela unidade. Tem na unidade 2, na unidade 3 e na unidade 4 também. Todas com fóruns de declaração e fóruns de dúvidas. O que falta ser acrescentado aqui é apenas o fórum de discussão, que vai entrar na unidade 3, o fórum de discussão vai acontecer na unidade 3, e esse fórum de discussão vai compor a segunda nota. A segunda nota vai ser um fórum de discussão. E todos vão ter que participar, vejam, todos vão ter que fazer as declarações e todos vão ter que participar do fórum. Eu não vou aceitar reposição nem de declaração de consulta e nem de fórum. Por que isso? Isso, inclusive, já está lá, Ivanildo já colocou. Por que isso? Porque vocês precisam fazer complementação de carga horária. Lembrem que antes o seminário funcionava sexta e sábado, presencialmente. Depois a gente aboliu a sexta. E agora a gente está tendo aulas remotas só aos sábados. Isso significa que a carga horária tem que ser complementada. E como é que vocês vão complementar a carga horária? É fazendo leitura, assistindo o vídeo e participando dos fóruns. Então, isso aqui não é atividade que você possa... eu não vou ler, depois eu faço uma reposição. Não. Eu não vou aceitar reposição de consulta de material e nem de participação do fórum, porque vocês têm que complementar a carga horária. São 16 horas. 16 horas. Por isso, você não pode achar que é muita coisa, não. Por quê? Porque são 16 horas que vocês têm que fazer reposição. Aliás, 15 horas, desculpem, né? Porque são 30 horas a disciplina. Então, são 15 horas que vocês têm que fazer de reposição.
Aqui nem vai dar 15 horas, viu? Tudo aqui, consulta, fórum, vídeos e tal, não dá 15 horas. Por isso, é mais um motivo para que você não deixe de consultar. Tem que consultar tudo, tem que assistir tudo. Só que a diferença é que antes você fazia tudo isso dentro de uma sexta-feira inteira, o dia todo, lembra? Era o dia todo de aula. Em uma sexta e depois na outra sexta. Agora você organiza seu tempo e vai fazendo de acordo com sua disponibilidade. Mas o tempo tem que ser cumprido. Então não pode fazer reposição. Se você não declarar alguma unidade, se você não participar do fórum, você vai ter prejuízo na sua nota. Lembre disso. Não se faz reposição aqui. Por isso eu disse lá no começo, só é possível fazer reposição do questionário. Mesmo assim eu não aconselho, porque vai ser um trabalho a mais para você depois ter que elaborar um texto, uma dissertação e tudo mais. Muito bem, é isso. Os outros textos são curtos, das unidades, só tem um vídeo, como eu falei para você, na unidade 3, depois da unidade 1, só tem vídeo na unidade 3, e é um vídeo de um debate aí sobre a questão o que vem, a ordem dos eventos soteriológicos no que diz respeito à conversão e regeneração, o que vem antes, regeneração ou conversão. Então esse é o debate, tá bom? Muito bem, era isso que eu tinha para dizer para vocês. O vídeo ficou até um pouco mais longo do que eu queria, mas é importante que essas observações sejam feitas para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, botem lá na plataforma, na unidade devida, e se Deus quiser, sábado a gente se encontra. Deus abençoe.